Vou falar dos países que fazem parte da América Andina, começando pela Bolívia, que tem a área de 1.098.581 km². A população é de 9.862.860. O idioma é o espanhol. A moeda é boliviana. A capital é La Paz. A expectativa de vida é de 65 anos, o IDH é de 0,643, o PIB per capita é de 16,7 bilhões de dólares. O outro país é o Chile, que tem a área de 756.905. A população é de 16.970.265 habitantes. O idioma é espanhol, a moeda é o peso, a capital é Santiago. A expectativa de vida é de 78 anos, o IDH é de 0,783, o PIB per capita é de 169,4 bilhões de dólares. O outro país é o Equador, que tem a área de 283.561 km². A população é de 16.625.069 habitantes. O idioma é o espanhol, a moeda é o dólar americano. A capital é o Quito, a expectativa de vida é de 74 anos, o IDH é de 0,695 e o PIB per capita é de 52,6 bilhões de dólares. E o penúltimo país é o Peru, que tem a área de 1.285.216 km². A população é de 29.164.883. O idioma é o espanhol, o quichua e aimara. O último país da América Andina é a Venezuela, com a área de 912.050 km². A população é de 28.853 habitantes. O idioma é o espanhol, a moeda é a bolívar venezuelano. A capital é de Caracas, a expectativa de vida é de 73 anos, o IDH é de 0,696 e o PIB per capita é de 313,8 bilhões de dólares. São uma subdivisão da América do Sul composta pelos seguintes países e territórios: a Guiana, que é a antiga Guiana inglesa antes de se tornar um país independente, a Guiana francesa e o Suriname, antigo Guiana holandesa, antes de se tornar um país independente. Climas: América Andina. O clima da América Andina varia de acordo com a proximidade da Cordilheira dos Andes, no sentido norte e sul. Os climas registrados são equatorial, tropical, desértico, sul do Peru e norte do Chile, mediterrâneo e temperado, diminuindo as temperaturas em direção ao sul do Chile. A América Andina é formada pelos países sul-americanos, cujos territórios são atravessados pela Cordilheira dos Andes, maior cadeia de montanhas da América Andina. Climas guianas. Guianas tem um clima equatorial quente úmido, com chuvas intensas e poucas diferenças sazonais de temperaturas. Mantém-se temperaturas durante todo o ano, entre 23 graus e 30 graus. A melhor época para visitar Guianas são os meses secos, entre meados de janeiro e meados de abril, entre agosto e outubro. Bandeira. A bandeira da Guiana é conhecida como a Ponta da Flecha Dourada. Foi aprovada em 26 de maio de 1966. Foi desenhada por Whitney Smith, um estadunidense conhecido por seus estudos concentrados nos símbolos das bandeiras. Bandeira da América Andina. Os países que compõem a América Andina são Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Hoje eu vou falar sobre a América Andina do território. Bolívia, 1,98,581 km². Chile, 756,950 km². Colômbia, 1,138,914 km². Equador, 283,560 km². Peru, 1,285,220 km². E Venezuela, 916,445 km². Agora eu vou falar sobre a população. A população é 150 milhões de Guiana. Território da Guiana é 214,970 km². E a população é 799,713 habitantes.
da América Andina, sobre a economia dela. E eu vou começar com as atividades econômicas. E o que predomina mais na América Andina é a extração de minério. Cobre, estanho, petróleo, carvão, ouro e ferro. Os países mais industrializados da América Andina é a Venezuela e o Chile. Os principais produtos agrícolas da América Andina são o café, banana, cacau, cana-de-açúcar, trigo e aveia. São voltados para o mercado externo. Já o milho, arroz e batata constituem para a população da América Andina mesmo. Uma das características marcantes dessa região é o cultivo ilegal de maconha e coca, fonte de renda para poderosos grupos de traficantes. E também para pequenos agricultores, que encontram nessa atividade sua única forma de sobrevivência. A economia da Venezuela é altamente dependente do petróleo, a agropecuária. A pesca e o turismo têm poucos significados para a renda nacional. As atividades econômicas do Peru são a agricultura primitiva de substâncias, como o cobre e o estanho, agricultura comercial de produtos tropicais. Tem eles não cultivam tanto quanto os outros países, porque uma grande parte é floresta e áreas não cultivadas. Atividades econômicas da Bolívia. As principais atividades econômicas da Bolívia, e mais importantes delas, é a extração de minério. Destacam-se o estanho, gás natural, chumbo, zinco, prata e petróleo. A indústria é quase inexistente. As poucas fábricas empregam a baixa tecnologia e estão voltadas para a produção de bens de consumo. E as atividades econômicas da Bolívia estão mais para o sul dela, em La Paz e no Sucre. E elas estão distribuídas por esses lugares. Uma grande parte da Bolívia é para a criação intensiva de gado, agricultura primitiva. Uma grande parte serve para a criação extensiva de gado em Bogotá. Eles também têm extração de carvão. Ou no Equador, o pequeno território equatoriano apresenta 3 regiões distintas. Vou falar sobre o desenvolvimento econômico do Chile. O Chile classifica-se como o maior país de desenvolvimento econômico e social da América Andina. O expressivo crescimento econômico dos últimos anos resultou da aplicação de um conjunto de reformas, tais como redução de impostos, incentivos à produção e à exportação, privatização de empresas estatais e maior abertura da economia aos investimentos. No território colombiano, há jazidas de petróleo, carvão e outros minerais, mas esses recursos não alimentam uma atividade industrial significativa. As poucas indústrias existentes no país são principalmente de bens de consumo não duráveis, como roupas e bebidas. Na cidade de Bogotá, por exemplo, há algumas indústrias têxteis, petroquímicas e alimentícias. Já em Cali e Medellín, localizam-se algumas siderúrgicas. Oi, gente! Então, o meu tema é dinheiro e hino. Agora eu vou começar falando sobre o dinheiro do Chile. O peso chileno é uma moeda atual e oficial do Chile. O peso chileno foi estabelecido entre 1817, no ano da independência do Chile. Ele se manteve como moeda do Chile até dezembro de 1959. Entre 1959 e 1975, a moeda do Chile passou a se chamar escudo. Porém, através de um decreto da lei de agosto de 1975, o peso foi retomado, ficando como moeda do Chile até hoje. E a imagem da moeda e do dinheiro do Chile é assim. Agora eu vou falar sobre o dinheiro da Guiana. O dólar guianense, oficialmente dólar da Guiana, é a moeda da Guiana desde 1839. É normalmente abreviada com o símbolo dólar, para distinguir de dólares de outros países. Desde 1955, que foi dividida em 100 centavos, apesar de as moedas de centavos não serem utilizadas devido à inflação. E o dinheiro é assim, e a moeda é assim, olha. Assim. Agora eu vou falar sobre o dinheiro do Peru. O sol é a unidade monetária do Peru. O novo sol
entrou em circulação em 1991 para substituir o atualmente inflacionado INT, que o país tinha adotado em meados do ano de 1985, que já o antigo INT estava hiperinflacionado e estava sem qualquer possibilidade de uso. E aí fizeram o novo sol. E assim vou falar sobre o dinheiro da Bolívia. A boliviana é a moeda da Bolívia. Moedas bolivianas são usadas com frequência em denominações de 10 centavos, 20 centavos e 50 centavos. E as notas são de 10, 20, 50, 100 e 200. E essa daqui é a imagem do dinheiro. E aqui dinheiro do Equador. O sucre foi a moeda corrente do Equador entre 1884 e 2000. Foi substituída pelo dólar americano para tentar acabar com a inflação no país, que havia chegado a 60,7% no ano anterior. E essa daqui é a imagem da moeda do dinheiro da Colômbia. A moeda oficial é o peso colombiano, que é emitido pelo Banco da República. As notas emitidas podem ser de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 e 50.000. E as moedas que circulam são de 100, 200, 500 e 1.000. Essa daqui é a imagem da moeda e aqui nas notas. Agora é o dinheiro da Venezuela. O Bolívar é a moeda corrente oficial da Venezuela desde 1823. Foi criada em 1879 pelo presidente Antônio Guzmán Blanco, que leva seu nome em homenagem a Simón Bolívar, que foi um herói da independência latino-americana. A emissão do Bolívar é controlada pelo Banco Central da Venezuela, que faz as moedas e imprime as notas na sua própria casa da moeda. E aqui é a imagem do dinheiro e aqui é a moeda. Agora eu vou começar a falar sobre os hinos. Hino do Equador. A letra foi composta por Juan León Mera e a música por Antônio Neumani. Foi adaptado em 1886. Hino da Colômbia. A letra é do presidente Rafael Núñez com a música do Oroeste Síndice. Foi composto em 1897 e adaptado como hino em 1920. Hino do Peru. O hino nacional peruano, Somos Livres, tem a letra de José Dalauarte e a música de José Bernardo Alcide. Agora eu vou falar sobre o hino da Bolívia. O compositor do hino desta nação sul-americana de língua espanhola, Leopoldo Benedetto, é um italiano, pois eles muitas vezes se assemelham a peças de óperas italianas. O autor da letra era um patriota ardente, um dos signatários da Declaração de Independência da Bolívia e da primeira Constituição do país. Hino da Venezuela. A letra foi escrita pelo poeta Vicente Saliás por volta de 1810, como parte de um canto patriótico. A música foi composta mais tarde por Juan José... Já tá acabando. Só falta 2. Hino da Guiana. O hino nacional da Guiana foi escolhido um mês antes da independência do país, em 1966. Sua letra foi escrita por Archibald e a música foi composta por Robert Glasgow Porter. E por último, o hino do Chile. Hino do Chile. O hino do Chile foi criado por Bernardo. Foi cantado pela primeira vez nas festas de setembro de 1819, utilizando-se a música do hino nacional da Argentina. As Guianas são uma subdivisão da América do Norte. Climas guianas. Climas guianas têm um... Isso aí vai... Guiana, 214,970 km². Ai, meu Deus. Meu, calma. Não. Fica, celular. Ai, quase cai, meu Deus do céu. Calma. Hino do Equador. A letra foi composta por Juan León Mera e a música por Antônio Neumani.